Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 2 da segunda parte da obra Paulo Estevão, cujo título do capítulo é Tecelão. Do que trata esse capítulo? Trata da transformação de Saulo, depois da visão de Jesus em Damasco, não por seguindo as próprias ideias, porque ele próprio se disse confuso e desorientado, mas seguindo os conselhos de Gamaliel, para que fosse se internar no deserto e trabalhar como tecelão, e é esse o assunto do capítulo. De uma forma ainda bastante resumida, é a chegada dele em Palmira, com a imediata dispensa do servo ao perceber que lhe faltava recursos para se hospedar e para pagá-lo. Com a solidão, ele teve um início de um processo de angústia no seu coração, vencido pela recordação da visão de Jesus, naturalmente por uma influência espiritual, porque foi uma repentina recordação da visão de Jesus, o encontro com o irmão de Gamaliel, e o assunto é justamente a respeito do mestre, do antigo mestre venerado na cidade de Jerusalém, o diálogo sábio com Gamaliel, a partir do qual ele adquiriu um rumo para a sua vida, dando um destino à sua vida, que o levou então ao deserto, ao contato com Áquila e Prisca, se tornou tecelão, adquirindo as virtudes, afastando-se do sofrimento, da dificuldade, adquirindo as virtudes e depois o retorno à própria cidade de Palmira, na qual ele começou. Então Saulo chega, agora de uma forma um tanto mais longa, Saulo chega na cidade de Palmira com um servo e um pequeno camelo. Ele, naturalmente, na cidade pequena, foi visto e era, apesar do pouco tempo no deserto, apesar dos traços também judeus, como um beduíno. E Saulo transitava de uma maneira indiferente, como se estivesse há muito tempo naquela vida. E chegando na pensão, ele percebe não possuir recursos suficientes para o pagamento do servo e também para se hospedar. E então, com voz muito humilde, agora já bastante transformado pela visão de Jesus, em comparação com aquele era, ele diz: Judas, o nome do servo era Judas. Não tenho recursos suficientes para te pagar no momento. Então eu te dou o camelo e metade dos recursos que eu possuo. Pela humildade da voz, o próprio servo se comoveu. Não, senhor. Não quero que fiques desfalcado. O animal é mais do que suficiente. Eu recebo somente algumas moedas que me permita retornar à cidade de Damasco. E então, pela falta de recursos para mantê-lo por mais próximo, ele se despediu do servo, lhe desejando boa viagem. Então, na pensão, a sós, começou a se preocupar, né? Estava sem amigos, sem parentes, sem recursos, sem lar e sem pátria. Então, começou a verificar, a refletir na enormidade das suas dificuldades. E que se alguém decretasse, profetizasse que aquele seria o seu futuro, com certeza ele decretaria a morte dessa pessoa. E nesse estado de solidão, com essas reflexões, uma significativa e profunda angústia começou a desejar dominar-lhe o coração. Porém, repentinamente, o que nós sabemos que não é, pela uma influência espiritual, ele tem a recordação da visão de Jesus e assim se apazigua e encontra o repouso e consegue o repouso para o corpo cansado. No dia seguinte, com a ciência de que o irmão do antigo mestre era um dos grandes comerciantes na cidade de Palmira, não tem
dificuldade em encontrá-lo. Vai então diante de edifício confortável com grandes lojas e é recebido por um senhor idoso, de semblante agradável, muito respeitoso e extremamente simpático. É Ezequias, o irmão de Gamaliel. E eles estão a palestrar justamente sobre o mestre. Não, meu irmão está profundamente mudado, está com a saúde prejudicada. Imagine que ele se internou numa cabana abandonada cujos benefícios são simplesmente a sombra de algumas tamareiras para exclusivamente ler alguns pergaminhos cujo conteúdo eu não consigo compreender. E fala a respeito de um Messias carpinteiro e de visões do céu. Efetivamente, a estrela se apagou, a enorme sabedoria esmaeceu. Ainda bem que ele veio para cá, porque se ficasse em Jerusalém, talvez nós não pudéssemos auxiliá-lo. E Saulo, para participar da conversa, lhe diz: mas ele sempre foi um mestre venerado pela cidade? Sim. Talvez você o compreendesses. Talvez você o compreendesse. Mas sabe que as perseguições foram muito significativas. Até hoje nós recebemos diversos patrícios pobres de Damasco, de Jerusalém, diversos patrícios pobres de Jerusalém aqui em Damasco, e se ele tivesse ficado lá, a perseguição para ele seria muito severa e nós não teríamos meios de auxiliá-lo. E olha que a loucura dele é pacífica, é uma loucura quase imperceptível. E a referência ao passado relativa às perseguições abalou o coração de Saulo, que desejou mudar o rumo do diálogo. E o que dizem os médicos? No último exame a que se submeteu por insistência nossa, além da perturbação mental, ficou evidenciada uma significativa debilidade física, né? Mas você mesmo vai poder constatar. E então um pequeno auxiliar, um pequeno servo, uma criança, auxilia Saulo a ir ao encontro do mestre Gamaliel. E efetivamente observou a depreciação das energias físicas do mestre. Beijou-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas. E Gamaliel efetivamente estava com os cabelos mais brancos, as rugas mais veneráveis, uma significativa palidez na face. E o abraço entre eles foi longo, foi um abraço profundo. E falaram longamente a respeito do passado. Em um dado momento, então, Saulo narra a bênção recebida às portas de Damasco. Com riqueza de detalhes, com a emoção infinita de voz, com toda a sinceridade possível. E Gamaliel então se espanta e adquire, os olhos ficam marejados, não chega a chorar. E adquiriu não uma tranquilidade a respeito da informação, mas ele se consolou com as informações de Saulo. Saulo, meu filho, bem que eu sabia que não estava enganado com o Salvador que falou comigo através do Evangelho. Então vejam, Gamaliel não precisou de encontro com Jesus. Precisou ler o Evangelho. E realmente essa visão, ela é suficiente para que possas te dedicar a Jesus por uma vida inteira. O Mestre te estendeu ao teu espírito dedicado as mãos de auxílio. Foste fiel a Moisés. E agora chegou a hora de trabalhar por alguém que é mais do que ele. E Saulo então lhe narrou
as suas dificuldades, o seu problema. Sim, mestre. No entanto, encontro-me confuso. Eu sinto-me objeto de enormes transformações, mas eu não sei por onde começar. Na verdade, eu comecei em Damasco com toda a sinceridade, no entanto, fui humilhado, fui ultrajado e muito sofri. Com Ananias fui à igreja, fui à reunião do caminho e recebi bênçãos não o suficientes para encobrir as dores. Sadoc, meu amigo, pupilo de meu pai, me cobriu de zombarias e recriminações. Eu próprio desejei ir a Jerusalém, mas eu sofreria em Jerusalém o mesmo que sofri em Damasco, porém em escala maior. Então eu estou aqui, sem recursos, sem trabalho, sem dinheiro, preso numa confusão mental da qual eu não consigo sair. E a voz se emocionou. Mestre, eu vim ao deserto para te encontrar. Auxilia-me nesse pesadelo em que me encontro. Tu sempre observastes a luz e a solução quando eu só vi as trevas. Ajuda-me nesse pesadelo, mestre. Preciso servir a Jesus, mas não consigo servi-lo sem o teu auxílio. A voz era de muita emoção. Não consigo servir a Jesus sem o teu auxílio, sem os teus conselhos. Gamaliel também se emocionou. Vamos ver então o teu problema de forma particionada, detalhe a detalhe, de forma particionada, à luz do Evangelho, para que juntos encontremos a solução. Falas a respeito, primeira parte do diálogo, falas a respeito do desprezo de Damasco, apesar do raciocínio exposto com extrema clareza. Eu mesmo aqui, na minha família, sou considerado um louco. Simão Pedro é até hoje agredido e foi muito agredido e é até hoje por se dedicar aos pobres. Estevão morreu na defesa do Evangelho e o próprio Cristo foi sacrificado entre ladrões. Conclusão 1. O ensino de Jesus é elevado demais para que possamos esperar recursos financeiros ou dominação política. E mais, não podemos, portanto, esperar vida fácil como pecadores se ele próprio, sendo puro, foi martirizado. Segunda parte do diálogo. Saulo, e já refletiste a respeito da terra prometida? Onde fica a terra prometida? Se Deus abençoa a toda a terra. Nos desertos existem as tamareiras para matar a fome dos transeuntes em região erma. Onde então a terra prometida? Se em todo lugar há a bênção de Deus. A terra prometida, Saulo, é o Evangelho de Jesus. E veja que para a conquista da terra prometida, muitas vezes, diversas são as pessoas que se opõem àqueles que desejam alcançá-la. Mas são necessários, veja, Josué e Calebe. Muitos desejavam que eles não atingissem a terra prometida, mas com esforços heróicos, eles a atingiram. Portanto, Saulo. Segunda conclusão. É necessário trabalhar sem repouso e sem observar obstáculos para alcançar a terra prometida onde Jesus nos espera.
Falas a respeito da falta de recursos, falas a respeito da falta de trabalho. Mas reflitamos. Josué, para atingir a terra prometida, ele viveu apenas de livro e de apoio de outros? Não. Ele provavelmente trabalhou com instrumentos rudes. Portanto, solução 3. Terceira solução. O problema é de esforço próprio. O teu pai é um homem rico. No entanto, o auxílio que ele possa te dar, considerando que ele está também na iminência de retornar à pátria espiritual, teria características precárias. A necessidade, portanto, a terceira solução, é de esforço próprio. É de trabalho seu. Antes, eras rabino, preocupado com a vida dos outros e com a casuística e com os debates a respeito dos textos religiosos. Mas que aprendeste antes de ser rabino? Que profissão teu pai te auxiliou? Te deu conhecimentos. A profissão de tecelão. Saulo, simplesmente admirado. Ele readquiriu as esperanças através do diálogo, dos conselhos de imensa sabedoria de Gamaliel. Tecelão, teu pai não pôde ser mais caridoso e mais previdente. Está escrito na lei que devemos ganhar o suor, o pão com o suor do nosso rosto. Que retornes a ser tecelão. As tarefas mais simples, elas são mestras da submissão. Não te envergonhes de retornar à atividade de tecelão. Todo trabalho honesto vem de Deus. Saulo é efetivamente admirado da imensa sabedoria do mestre que lhe deu um norte na vida, porque ele estava sem direção. Eu vou começar então aqui mesmo, em Palmira, porque me falta recursos. A vergonha. Sentiu vergonha para concluir? Me falta recursos para retornar. Não tinha recurso mais nenhum. E ainda a sabedoria de Gamaliel. Sim, o retorno será difícil, mas não pela falta de recursos atuais, porque aqui nós temos o que é necessário. Mas deves voltar quando estiveres tanto a Tarso quanto a Jerusalém, quando estiveres efetivamente integrado no trabalho de Jesus. Porque as tricas farisaicas e o orgulho da família podem abafar a gloriosa semente de Jesus implantada em teu coração. Deves voltar a essa cidade como árvore frondosa, já consagrado a Jesus. E Saulo baixou a cabeça, seguirei seus conselhos, mestre. Beijou-lhe as mãos, e eles ficaram em profundo silêncio, como que no desejo de prolongar os benefícios oriundo da reflexão profunda. Um longo prazo de silêncio, como desejosos de prolongar os benefícios da profunda reflexão. E mais, Gamaliel traz uma profecia pela sua sabedoria, naturalmente está inspirado, porque basicamente toda espécie de pensamento humano faz alguma sintonia, mas ele está apto. E ele faz uma profecia
de duas partes. Pergunta a Saulo: Saulo, tens o evangelho? Aí Saulo tira os fragmentos de anotação, o de Ananias, recorda daquele que o havia curado da cegueira temporária. Esses são os escritos que possuo. Aí Gamaliel: eu tenho aqui uma cópia original, que é recordação de Simão Pedro. Recebi de Simão Pedro. E para estudá-la, eu já a copiei 3 vezes. Eu vou te fornecer a original. Não, mestre. Eu me agradaria muito com uma cópia das suas mãos. Saulo, eu tô no fim da carreira. E a morte do corpo é iminente. Vou deixar essa cópia com quem não a valora. Melhor deixar contigo, que dela ajuíza um valor profundo. E temo que não sejas recebido de início na igreja de Jerusalém. A profecia de Gamaliel. E tens contigo, portanto, essa prova para apresentar a Simão Pedro em meu nome. É o que vai ocorrer no futuro. Saulo, vejo-te servindo a Jesus com a mesma dedicação dada a Moisés. Se Jesus foi te buscar, é que confia no teu serviço de servo fiel. Quando as mãos te derem liberdade de pensamento, Deus te abençoará o coração para que consigas pregar o Evangelho. Não esmoreça diante das dificuldades e das dores. Semeastes a confusão, justo recebê-las de volta. Lembra-te de Jesus e passa adiante. Foi a segunda parte da profecia de Gamaliel a respeito de toda a futura missão de Saulo. E não vais trabalhar aqui. O meu irmão tem diversas tendas, sabe que o deserto tem as confecções de couro lá situadas entre o destino e a origem dos serviços de transporte. E meu irmão tem diversas tendas em diferentes oásis. Vou falar com ele que necessitas trabalhar, mas não vou pronunciar o teu nome de um mestre em Israel. Não para que o teu nome fique depreciado, mas para que tu comeces a aprender a humildade. E no dia seguinte, junto de Ezequias, o irmão de Gamaliel, é feita a proposta. Gamaliel lhe diz: esse aqui é Saulo, foi meu aluno desde criança, e ele está com necessidade de recursos materiais, precisa trabalhar e se candidata ao serviço de tecelão no deserto. E Ezequias estranhou. Ezequias achou estranho. Não. Mas ele é muito instruído, tem muita sabedoria e fala com muita tranquilidade. E se é teu amigo, vamos empregá-lo aqui mesmo para que ele nem saia de nossa proximidade. E Gamaliel novamente entendeu as interpretações do irmão. Não, Gamaliel. Não, Ezequias. Uma mente, de fato, menos avisada pode crer que Saulo, efetivamente um homem talentoso, talvez deseja se internar no deserto por razões escusas, às vezes até por crime, mas não é o caso. Saulo deseja aprender com a solidão
a humildade e o desenvolvimento de virtudes para que ele possa, no futuro, pregar o evangelho, pregar o evangelho não, pregar a palavra de Deus. Ele não podia falar do evangelho para Ezequias, né, que não o compreendia. Sendo assim, nós temos o deserto de Dan, a 80 quilômetros daqui. A especialidade lá é tapetes de lã e couro caprino para barracas e barracas de viagem. Estão lá justamente pela necessidade do transporte para a Síria. É vendido também em grande quantidade aqui. Já há algum tempo estão lá Áquila e Prisca. Prisca foi, quando criança órfã, trabalhou aqui com a minha esposa e agora eles estão lá. Então, em 3 dias, Saulo iria partir em direção ao oásis do deserto no qual estavam Áquila e Prisca. E ele, então, nessa partida, com o olhar dirigido ao mestre, Gamaliel, porque presumiu que essa seria de fato, e foi, a última vez em que o veria. E envolveu numa energia de uma doce e triste energia de amargura em função da despedida. Até a hora em que os camelos partiram, lhe endereçando esse olhar, Saulo o envolveu com essa energia mental de agradecimento e uma certa saudade, já uma certa tristeza por deixá-lo. E se dirigiu então ao deserto. No dia seguinte, Saulo chega ao oásis que está ocupado por Áquila e Prisca e é fraternalmente muito bem recebido. E pelo seu senso psicológico percebeu que os amigos ali presentes, que Áquila e Prisca, os irmãos ali presentes, o casal, eles eram casados, eles eram efetivamente almas elevadas. Eles eram trabalhadores, incansados, sempre de boa vontade, muito dedicados. As canções hebraicas de Prisca ecoavam no deserto com significativa harmonia e beleza. E depois dos trabalhos domésticos, ela iria também trabalhar no tear até não ter mais luz suficiente. E Áquila era alguém que trabalhava sem repouso. Então, Saulo percebeu as bênçãos recebidas. Percebeu que eram 2 almas das quais ele jamais se separaria no cumprimento da sua tarefa, no cumprimento da sua missão a favor de Jesus. E eles efetivamente tinham imenso respeito mútuo um pelo outro. Deu para perceber que os hábitos e os costumes de ambos já eram elevados, extremamente ciente dos seus deveres, com alegria sã. Jamais maledicentes. Saulo percebeu a bênção que se encontrava. E já no fim daquela tarde, os dois embaixo de uma palmeira, Áquila e Prisca, se reuniram, dirigindo olhares de inquietude para Saulo, se foram a ler com um envolvimento, com alguma dedicação, alguns pergaminhos. E Saulo percebeu o receio deles e se aproximou até certo limite. De fato, Áquila, tens razão, o deserto é convidativo à meditação. A areia do deserto parece as águas, parece a água parada dos oceanos. E o vento parece trazer os sons de cidades distantes. Nós estamos num templo de Deus, fora da terra.
E Áquila então se impressionou com aquela analogia e adquiriu pelo rapaz então uma maior simpatia. De fato, reflitamos na magnanimidade de Deus através da grandiosidade da natureza, disse Áquila. E Saulo, observando, leu de longe no pergaminho o nome de Jesus. Áquila, tenho tanto amor pela figura de Jesus que me permito-me a pergunta se estás a ler o Evangelho. E Áquilas, o casal admirado, sim. E se vens da cidade santa de Jerusalém, compreendes o nosso receio, porque as perseguições lá foram muito cruéis. E Saulo, alegre por encontrar duas almas com as quais podia compartilhar o estudo, foi pegar o seu texto evangélico, a cópia que lhe deu Gamaliel, presente de Simão Pedro, e colocaram a compará-los. Quando eu vim de Damasco, não imaginava a surpresa que Jesus me concedia, porque sempre alegro-me em encontrar amigos da cidade santa de Jerusalém. Saulo, conheceste Saulo de Tarso, o eminente inimigo de Jesus? Ele tem o teu nome. E Saulo, recordando dos conselhos de Gamaliel, que ele deveria se ocultar para experimentar toda a reprovação do seu passado culposo, que só deveria se revelar quando percebesse que os amigos, os outros, possuíssem nele confiança, disse: eu conheci-o vagamente. Como vens de Damasco, talvez não saiba o que nos impôs de dificuldade e crueldade Saulo de Tarso. Na verdade, eu acho que nem Saulo de Tarso sabe o que fizeram os prepostos em seu nome. Aí Prisca, realmente, Saulo de Tarso não sabe. O próprio Simão Pedro dizia que nós não deveríamos odiá-lo apesar da morte imposta a Estevão. E Saulo, impressionado, sofrendo aquelas dificuldades, mas vocês sofreram muito